Eu li no site da Receita do Rio Grande do Sul, da própria Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, que o Estado tem a pior nota do tesouro, atribuída pelo Tesouro Nacional quanto à sua capacidade de pagamento. E que há pelo menos 50 anos, nos últimos 50 anos, houve sucessivos déficits fiscais, não se cuidava das contas públicas. E isso, governos de direita e de esquerda. Aí é que eu pergunto à senhora, os políticos, qual é o nível de culpa dos políticos por essa situação? Total, o nível de culpa dos políticos é total. E eu começo falando da Lei Candir, né, que foi a primeira legislação que afundou o Rio Grande do Sul. A Lei Candir, ela desonerou as exportações do ICMS, e o Rio Grande do Sul tem a sua economia ainda muito baseada na exportação, né, de commodities do agronegócio, e ao desonerar do ICMS as exportações, nos quebrou as pernas, né? E a federalização da dívida do Estado, feita na época do governador Antônio Brito e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi mais uma pá de cal no Estado, porque foi uma renegociação totalmente desfavorável ao Estado, né, com juros em cima de juros, que a gente chama de anatocismo, né, então nós já pagamos a dívida do Estado e ela continua crescendo brutalmente. Depois houve algumas renegociações, mas que não mexeram na essência do problema, porque, na verdade, nós já pagamos essa dívida, né? O juro que seguiu sustentando essa lógica, ele é totalmente, inclusive, inconstitucional, por ser anatocismo mesmo, juro em cima de juro. E depois o governador Eduardo Leite fez o acordo de renegociação, agora, no final do governo Bolsonaro, que ele próprio já está dizendo que é impossível de cumprir. Só que o acordo previu a retirada da ação judicial que havia questionando essa dívida, né? Então, agora vai ser também necessário exigir do governo federal que reveja essa questão da dívida do Estado, porque não é possível que um Estado devastado da forma que está siga tendo que pagar uma dívida que cresceu em cima dessa lógica dos juros altos e sem nenhuma transparência, sem nenhuma auditoria para que se pudesse efetivamente saber como esse dinheiro foi utilizado, tudo que já se pagou, tudo que supostamente ainda se está devendo. Pelos cálculos da Auditoria Cidadã da Dívida, o Rio Grande do Sul é credor do governo federal, né, e não devedor. Então, a culpa dos políticos é total e absoluta, e eu acho que não dá para distinguir nesse aspecto governo de direita e governo de esquerda, porque durante o governo os primeiros governos do Lula e da Dilma, essa lógica continuou sendo imperando, né, em relação aos estados, em relação à própria União, e agora nós vamos ter que questionar isso duramente, não vai ser possível que o Rio Grande do Sul siga nesse sistema da dívida cruel. Deputada, a senhora falou com razão que, em meio à tragédia, não há o que fazer senão salvar vidas e socorrer as pessoas que estão vivendo o drama, né? Mais adiante vai ser necessário assegurar que esses recursos prometidos para a reconstrução cheguem de forma desburocratizada e tal. O que eu queria lhe perguntar embora esse desastre no Rio Grande do Sul seja mais severo do que outros que o Estado vivenciou, isso não é uma novidade para o Rio Grande do Sul, né? Isso vem acontecendo de forma mais corriqueira do que seria razoável, né? O que eu lhe pergunto a senhora é uma deputada estadual. Existe algum debate no âmbito da Assembleia Legislativa sobre prevenção? O que fazer com essas pessoas que estão vivendo em áreas que são recorrentemente inundadas? Há pessoas que já tiveram a casa invadida pelas águas pela terceira vez, não é? Existe algum debate consequente sobre isso, sobre a prevenção? Lamentavelmente, muito pequeno, né? A nossa bancada tem puxado essa discussão, inclusive questionando o orçamento do Estado, né? Porque os recursos que foram para a defesa civil e para as mitigações dos problemas climáticos foram ínfimos, né? 0,2% do orçamento para esse ano de 2024. Embora, Josias, não dê para dizer que esses são desastres recorrentes, porque
este que está acontecendo agora, ele é inédito, né? Nós já tivemos, e temos, por exemplo, a área das ilhas aqui de Porto Alegre, ela é recorrentemente alagada. Nós já tivemos a enchente do Taquari em setembro do ano passado, que foi muito grave, o que já acendeu um alerta mais amplo em relação ao desastre ambiental. Mas agora nós temos várias áreas alagadas e várias cidades praticamente destruídas. Então, é uma novidade em relação ao que já vinha acontecendo. Embora não seja uma novidade em relação aos alertas que os ambientalistas já fazem há muitos anos em relação ao preço que a humanidade vai pagar pelo negacionismo climático, né? Essa questão do negacionismo climático, ela é algo brutal, e nós, inclusive, tínhamos previsto para os dias 17, 18 e 19 de maio, agora, uma conferência aqui em Porto Alegre, uma conferência antifascista, que também iria tratar desse tema do negacionismo climático e dos problemas ambientais que atingem principalmente as pessoas mais pobres. E estamos avaliando, né, em princípio vamos manter, inclusive com esse novo foco, né, que é do combate ao negacionismo climático e da discussão de um novo modelo econômico que leve em conta os interesses da humanidade, não os interesses do lucro das grandes empresas. Deputada, até que a gente está com essa tragédia em andamento, eu queria até voltar para o que está acontecendo neste momento, que eu acho muito importante, até porque a senhora tem muitas informações da situação neste momento. A gente tem aí, a gente vê pelas imagens, as pessoas ainda sendo socorridas. Uma das grandes preocupações é em relação ao rio Guaíba. Eu queria até saber como é que funciona, deputada, porque o rio ele não está baixando, né? E ele já está com um nível muito acima, que é o limite para ele justamente transbordar, quer dizer, ele já transbordou, né? Eu queria que a senhora trouxesse para a gente o cenário em relação ao rio Guaíba, o que é possível fazer, o que as autoridades falam a respeito disso. Quer dizer, essas pessoas que moram ali no entorno do rio, elas têm que sair para sempre dali, diante do risco disso, porque como a senhora falou, dessa vez foi algo realmente que veio acima de todo o esperado e é realmente uma tragédia ambiental, né? Agora, como lidar, por exemplo, com o rio Guaíba, como lidar com os alagamentos dessas outras cidades que a senhora disse que estão mais graves? Eu queria a situação nesse momento, deputada. Pois é, isso é algo que a gente ainda vai ter que avaliar, né? Por exemplo, Eldorado, que ficou totalmente submersa, não sei realmente se é possível as pessoas reconstruírem as suas vidas nesse mesmo lugar, né? O Rio Guaíba, no momento, ele chegou a quase 6 metros, que é a altura do muro da Mauá, né? Que divide a cidade praticamente entre a parte do rio e a parte urbanizada. Transbordou. As comportas estavam também com defeito, que demonstra também descaso da prefeitura na manutenção das comportas do muro. Agora estabilizou, né? A gente está vendo descer a água bem lentamente. Então, a perspectiva é que essa água vai descer lentamente, mas também já está previsto chuva para quarta-feira, então talvez, dependendo da força da chuva, volte a subir. Isso também, o Guaíba ele é alimentado por outros rios, né, que desaguam nele, então também dependemos da chuva de outras regiões, mas eu não tenho como responder essa tua pergunta sobre a possibilidade de se manter as pessoas vivendo em determinadas áreas, né? Como é o caso de Eldorado em especial e algumas regiões de Canoas. Embora essa enchente tenha sido algo inédito, nós ainda não temos uma avaliação científica se isso pode voltar a acontecer com uma certa frequência, porque enchente parecida com essa aqui nós só tivemos em 1941, né? Que foi quando Porto Alegre também ficou totalmente inundada. Mas a elevação das temperaturas, o derretimento, né, das calotas polares e todo o problema climático mundial nos alertam para a frequência maior desse tipo de evento. Então, nós precisamos pensar numa solução mais global. Por isso que eu insisto muito na mudança do sistema econômico, que
por sua própria natureza, um sistema predatório e que não leva em consideração os problemas humanos e ambientais na sua sanha por acumulação de capital. Deputada, a gente está ouvindo sobre o relato de falta d'água. Falta d'água no município, do abastecimento oficial, né? Isso em Porto Alegre e nas outras cidades também. E já falta água também nos supermercados. A gente estava conversando agora há pouco com uma repórter que está aí, ela passou em vários supermercados, as prateleiras vazias. Até como deputada, né, como oferecer água às pessoas? Qual é a mobilização neste momento do Estado para que essas pessoas não fiquem sem água? Bom, a Corsã, ela está com 30 reservatórios emergenciais de água potável em Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapucaia e Viamão. Então, as pessoas podem ir até lá coletar a água, né? O que, obviamente, não é algo simples de ser feito. Ao mesmo tempo, caminhões-pipa vão ter que fazer esse trabalho. Aqui em Porto Alegre, nós temos o DEMAI, que está com apenas 2 das 6 estações de tratamento de água funcionando. Então, o problema realmente é muito grave. Nós não sabemos se essas estações vão poder voltar a funcionar, quando elas vão poder voltar a funcionar, porque são estações que não podem funcionar enquanto estiverem submersas, e elas estão submersas ainda. Então, esse é o grande problema. E, obviamente, que vamos ter que garantir um abastecimento do mercado, né, de água aqui na cidade, e o controle dos preços, né? Nós tivemos notícia de gente vendendo água a R$80 na cidade de Canoas, né? Uma garrafa de água a R$80. Então, esse tipo de especulação criminosa não vai poder ser tolerada, né? E o PROCON está sendo acionado, todos os órgãos, né, de fiscalização, mas vai ser necessária uma providência também mais drástica em relação a isso.